Fala galera, beleza? No vídeo anterior eu falei um pouco sobre o potencial de repouso, sobre os íons e a permeabilidade da membrana. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre a membrana e a sua polarização. Se você não assistiu o vídeo sobre potencial de repouso, clique no vídeo que vai aparecer aqui e o link também vai estar na descrição. Seria bom você dar uma olhada nele, que é para você entender um pouquinho melhor o potencial de ação. A membrana, no seu estado de repouso, ela estará assim, com um potencial de menos 65 mV, graças aos canais iônicos de extravasamento. Mas como foi citado também no vídeo anterior, existem dois tipos de canais: os canais dependentes de voltagem e os canais dependentes de ligantes. Quando a membrana está em repouso, esses canais ficam fechados, mas quando recebem um estímulo externo, eles se abrem e é eles que vão despolarizar a célula. Vamos pegar como exemplo esse neurônio realizando essa sinapse com essa parte aqui da membrana. Quando é liberado o ligante específico para os canais de sódio, esse canal se abre e vai acontecer um fluxo de sódio. Essa entrada de sódio, ela vai depender muito da quantidade de canais que são abertos e do tempo que eles ficam abertos. Mas por menor que seja essa entrada, isso vai causar uma mudança nas cargas elétricas, pois o Na vai trazer cargas positivas para dentro da célula e irá atrair cargas negativas para a face interna da membrana. Isso vai causar uma mudança no potencial de membrana nesse ponto onde os canais se abriram. E isso vai se dar o nome de despolarização. E qualquer que seja a positivação do potencial será chamado despolarização, mesmo que seja muito pequeno. Neste ponto onde houve a despolarização, as cargas tanto positivas dentro da célula quanto as negativas fora vão se espalhar por toda a parte da membrana. Elas não vão ficar somente nessa posição. E isso vai causar uma corrente elétrica pela movimentação dos íons. Por isso também é conhecido como corrente iônica. Mas essa corrente vai se perdendo ao longo da membrana, e isso se dá o nome de condução decremental. Só que em pouco tempo, tudo isso vai voltar ao valor normal de menos 65 mV, recuperando então a sua polaridade inicial. E isso é chamado de repolarização. Isso acontece por dois fatores. O primeiro é que quando muda essa polaridade da membrana, o potássio ele é tirado do seu ponto de equilíbrio, saindo mais da célula. Lembrando que ele é um cátion e com isso ele vai levar as cargas positivas para fora da célula. E o segundo é que quando o sódio entra na célula, a bomba já vai começar a jogar ele para fora. Lembrando que a bomba ela vai trabalhar o tempo todo. Só que quando existe um aumento de sódio, ela fica mais ativa e começa a trabalhar freneticamente, sendo também a maior responsável por estabelecer o gradiente de concentração de sódio e potássio. Mas se a gente pegar o canal de potássio como exemplo, ao se abrir os canais de potássio através de um ligante, a força do gradiente de concentração faria com que o potássio saia da célula. Com essa saída, ele atrairia mais cargas negativas para a face interna da membrana e atrai mais cargas positivas para a face externa, aumentando assim a diferença de cargas entre a membrana. E esse fenômeno dessa diferença de carga aumentada, ele vai ser chamado de hiperpolarização, quando o valor fica mais negativo que o menos 65 mV do estado de repouso. Outra forma de acontecer essa hiperpolarização é pelos canais de cloreto. Com sua entrada, ele leva mais cargas negativas para dentro da célula e atrai cargas positivas para a face externa da membrana. Mas essa hiperpolarização não dura muito, pois o estímulo inicial cessa. Logo, os canais de extravasamento e as bombas iônicas vão estabelecer o potencial de repouso e os gradientes de concentração. Agora que nós já sabemos o que é despolarização, repolarização e hiperpolarização, podemos entender o que seria o potencial de ação, que também é conhecido como impulso nervoso. Para facilitar um pouquinho o entendimento sobre o potencial de ação, vamos fazer uma associação entre potencial de ação e canais iônicos dependentes de voltagem. E para a gente entender o PA, nós vamos precisar de saber as partes de um neurônio. O neurônio é constituído por dendritos, que vão ser essas ramificações próximo ao soma ou corpo celular, e também é composto pelo axônio. No início do axônio existe uma parte chamada cônia axonal, e essa parte é de extrema importância. Na membrana do axônio existe uma alta concentração de canais dependentes de voltagem, em especial os canais de sódio e potássio. E esses canais vão se abrir quando o potencial de membrana atingir um determinado valor chamado de limiar de disparo. Esse valor em média é de menos 45 mV no cone axonal. A maioria dos estímulos que causam a despolarização, eles chegam nos dendritos, cerca de 80 a 95%,
e somente cerca de 5 a 20% no corpo celular. E somente uma despolarização em um detrito muito distante do axônio não vai ser suficiente para gerar esse valor de menos 45 mV no cônus no axônio, pelo fato de ser uma condução decremental, coisa que já foi citado antes. Mas se vários estímulos forem gerados em sequência, uma hora o linear será atingido. O linear é atingido primeiro no cone, pelo fato de ser o início do axônio, e por ter mais canais de sódio, diferente do resto do axônio. Por isso, ele é chamado de zona de gatilho, na maior parte dos neurônios do sistema nervoso central, pois é nele que inicia o potencial de ação. Quando o limiar é atingido na zona de gatilho, todos os canais dependentes de voltagem vão se abrir, tanto os de sódio como os de potássio. Só que os canais de sódio são muito mais rápidos que os canais de potássio, e eles vão se abrir e fechar antes mesmo de que os de potássio se abram. Essa abertura dos canais vai causar um influxo enorme de sódio para dentro do neurônio. A polarização da membrana se inverte, ficando mais positiva na face interna da membrana, podendo chegar até um valor de mais 40 mV. E isso gera uma corrente iônica para os dois lados. Só que a volta para o corpo celular acaba se perdendo por ela ser uma corrente decremental. Agora, a corrente que viaja pelo axônio não vai se perder, pelo fato que por onde ela passa, ela vai abrindo os canais de sódio. E isso a mantém e impede que se perca. Isso é o PA, uma corrente única despolarizante que não se perde ao longo da membrana do axônio. Uma vez gerado, ela vai até o final. Por isso, o potencial de ação é um potencial de tudo ou nada. Ou ele não acontece, ou ele acontece e vai até o final. E o fato do PA não ser decremental não faz com que ele tenha uma velocidade constante. Existem dois fatores que influenciam nessa velocidade, que são o diâmetro do axônio, as fibras maiores aumentam a velocidade do potencial de ação, e a presença de mielina. A mielina ela vai funcionar como um isolante elétrico, impedindo tanto a entrada de sódio quanto a saída de potássio. Ela vai envolver o axônio, mas ela vai deixar alguns pontos abertos, e esses pontos abertos são chamados de nodos de Ranvier, onde se encontram os canais de sódio dependentes de voltagem nos neurônios mielinizados. Pelo fato da mielina criar essas zonas isoladas, podemos dizer assim, ocorre uma condução chamada de condução saltatória, pois ela vai pular de um nodo de Ranvier para o outro. Como você pode observar, esse seria o gráfico onde você representa um potencial de ação. Ele é dividido em três fases. A fase número 1 é a fase ascendente de despolarização. E essa despolarização ocorre pela abertura dos canais de sódio. Só que esses canais de sódio eles são configurados para ficar abertos somente por 1 milissegundo. A fase número 2, a fase descendente, é a fase de repolarização. E ela acontece pelo efluxo do potássio. A fase número 3 é a fase de hiperpolarização. E acontece pelo fato de acontecer um efluxo maior do que o normal do potássio. E todo esse processo do potencial de ação, ele demora cerca de 2 milissegundos. Os canais de sódio, eles vão levar cerca de 1 milissegundo para abrir e fechar. Já os canais de potássio, eles vão levar cerca de 2 milissegundos para abrir e fechar. Isso se repete em todo o axônio. No potencial de ação, existe o período refratário absoluto, que seria quando os canais de sódio se fecham em 1 milissegundo, e eles ficam travados até que o potencial de membrana volte ao valor que seja ao menos próximo do potencial de repouso. Isso faz com que o potencial de ação seja unidirecional. E existe também um período refratário relativo, que seria na hiperpolarização, pois a próxima despolarização seria necessário uma energia muito maior. E o único PA, ele não vai alterar o gradiente. E a frequência máxima de disparo desses PAs em um neurônio é de mais ou menos 1000 Hz, que seria 1 PA a cada 1 milissegundo, pelo fato de ter esse período refratário absoluto. E somente após um bom tempo emitindo esses PAs que a mudança do gradiente de concentração dos íons se torna um problema, principalmente pelo potássio. O acúmulo do potássio fora da membrana, ela vai tornar mais difícil a repolarização do neurônio. Lembrando que os canais de sódio dependem da repolarização para se abrir após seu travamento. E quem ajuda para evitar esse problema são os astrócitos, que são representados por essas células vermelhas aqui. Eles vão captar o potássio em excesso do meio extracelular para dentro deles. E eles também têm o poder de regular quimicamente a barreira hematocefálica, que seria a barreira que filtra o que passa do sangue para o sistema nervoso central. E é isso, o potencial de ação é feito a partir de todo esse processo.